Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Que a paz do Senhor Jesus maravilhosa seja sobre sua vida. Que alegria podemos estar juntos, que alegria podemos ter toda essa parafernália de fio que fica aqui em casa. Que a Ana fica super preocupada de esbarrar, desarmar. Que tudo isso seja para louvor da glória do Senhor e que alegria poder ter isso. Que alegria. Queria continuar a meditar nesse que tem sido o nosso tema, o amor, conforme revelado por Paulo ali na carta aos Coríntios, capítulo 13. Semana passada, queria recordar que iniciei a mensagem dizendo que cristianismo não rimava com mundanismo. Meu intuito era estabelecer que o cristianismo não será aceito pelo mundo como esse mundo é hoje. Que o cristianismo é inimigo do mundo em praticamente todos os sentidos, porque os padrões do mundo quase nunca serão apropriados para os padrões do reino. Mesmo quando os padrões do mundo tentam se aproximar dos padrões do reino de Deus, o mundo falha miseravelmente. E nada mais direto para sustentar essa afirmação do que pensarmos no amor do mundo versus o amor do reino. Também, retornando à mensagem anterior, comentei que Agostinho tinha uma das suas principais obras, chamada Cidade de Deus, onde ele compara nessa obra o amor de Deus em sua cidade, a cidade de Deus, com o amor a si próprio, com o amor próprio da cidade dos homens. Mas então, essa noite, queria iniciar perguntando, o que rima com o cristianismo? Com o que o cristianismo rima, se adequa? Qual seria uma boa palavra para tentarmos pensar em alguma similaridade, em algo que possa rimar, possa ecoar o cristianismo? E eu creio que o cristianismo rima com revolução. Rima com revolução. Mas fique calmo. Não quero me apropriar dessa palavra a partir dos padrões do mundo, que de novo nunca se igualam aos padrões do reino. Não quero me apropriar dessa palavra com aquilo que o mundo tem mostrado do que é a revolução. Como revolução, eu não estou me referindo àquilo que aprendemos a ver como as revoluções. Assim, não pense, por favor, na Revolução Francesa, por exemplo, por mais que tentemos ver ali o estabelecimento de valores cristãos como igualdade, liberdade e fraternidade. Da mesma forma, não pense de maneira nenhuma na Revolução Russa e na queda daquele respectivo império. Não pense, enfim, em nenhuma revolução humana que quase sempre se valeram do uso de força e estabeleceram outros valores que não diferiram em nada dos valores anteriores, naquilo que era mais importante, ainda eram valores do mundo. Essas revoluções que nós conhecemos, elas usaram da força muitas vezes, estabeleceram valores novos, mas que nada mais eram do que os valores antigos, no sentido de ainda não ser o valor do reino de Deus. Quando penso em revolução, então, meu irmão, minha irmã, eu tomo como exemplo aquele que, subsistindo em forma de Deus, se humilhou e se tornou como servo. Quando penso em revolução, eu penso naquele que Isaías revelou na sua profecia, no capítulo 53, dizendo que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quando eu penso em revolução, então, eu me lembro desse homem, Deus, que ao ser assassinado em uma cruz, orou, pedindo que seus executores fossem perdoados. Enfim, quando penso em revolução, e quando eu afirmo que cristianismo rima com revolução, eu penso em uma palavra: metanoia. Como revolução, eu penso em metanoia.
E no primeiro significado que você pode encontrar no Google, se você pesquisar agora, o primeiro significado que virá, que é mudança essencial do pensamento ou do caráter. Ou no grego, resumindo, metanoia, mudar a mente. É nisso que eu penso. Naquele que foi exemplo de uma revolução que operou-se numa esfera completamente distinta do que eu e você tendemos a imaginar pelo que aprendemos no mundo. E penso nessa palavra revolucionária, mudar a mente. Nós estamos meditando no ensino de Paulo sobre o amor cristão, o amor do reino, a partir do capítulo 13 da sua primeira carta. E essa noite eu gostaria de pensar, de meditar com vocês sobre o verso 5 desse capítulo. Mas para manter o contexto, eu quero te convidar a ler aqui comigo a partir do verso 4 até o verso 9. Quando Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, registra o seguinte: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte o conhecemos e em parte profetizamos. Esse é o texto de Paulo e eu queria destacar o verso 5, que diz da seguinte forma: o amor não se porta de maneira inadequada, não é egoísta, exigindo que as coisas sejam à sua maneira, não perde o controle, não fica remoendo e repassando mentalmente o mal recebido. Não se assuste. É exatamente sobre isso que nós queremos meditar e pensar essa noite. Como temos feito então, vamos às palavras no grego. Quando afirma a expressão não se conduzir inconvenientemente, Paulo está usando uma palavra que no grego tem o significado inverso de gracioso, de bonito. É como ser feio no sentido de não ter beleza, não ter graça. A NVI, a nova versão internacional, vai traduzir essa expressão como não maltrata. A NVT, a nova versão transformadora, vai escolher não é grosseiro. Peterson, em sua paráfrase, famosa mensagem, vai traduzir essa expressão como não se impõe aos outros. Paulo usa a mesma palavra do capítulo 7, verso 36 de sua mesma carta, quando ele, falando sobre o casamento, afirma assim: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, não se casem. Essa expressão sem decoro é a mesma palavra usada por Paulo aqui para falar sobre não se conduz inconvenientemente. Assim, entendendo que o mesmo autor não usaria como significado diverso a mesma palavra na mesma carta, eu penso que uma boa explicação seria: o amor não se porta de maneira inadequada para o momento. O amor não se porta de maneira inadequada para o momento. Já a expressão não procurar os seus próprios interesses tem o significado de egoísmo. E a NVT tem uma tradução que ajuda muito a gente quando diz que o amor não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não procurar os seus próprios interesses é não exigir que as coisas sejam à sua maneira. Continuando, Paulo usa para expressar não se exasperar uma palavra que significa irritar-se ou incitar a ira, provocar, tornar irado, queimar de raiva. Paulo quer afirmar que o amor não perde o controle. O amor não perde o controle. E por fim, não se ressentir do mal é uma palavra muito interessante, que significa, literalmente, fazer contas. É como um contador que tem um livro onde ele registra cada entrada, cada saída, para conhecer bem o saldo de uma conta. Ou seja, não se ressentir do mal é não contar cada ato contrário que foi feito contra você
e não manter um livro caixa registrando tudo aquilo que alguém fez contra a gente. É não remoer, não rememorar, não se ressentir do mal causado. Então, voltando aqui à imagem, eu creio que essa é uma possível tradução para nos ajudar a pensar do que é que Paulo está falando. O amor não se porta de maneira inadequada, ele não é feio, não é egoísta, não busca seus próprios interesses, não é egoísta exigindo que as coisas sejam à sua maneira. O amor, ele não perde o controle, ele não se exaspera, ele não deixa a raiva tomar conta de si. E o amor não fica remoendo e repassando mentalmente o mal recebido. O amor não se porta de maneira inadequada, não é egoísta, não perde o controle, não remói, não repassa mentalmente o mal que foi aplicado à sua vida. Essa transição sempre me incomoda. Eu queria então te pedir a licença, a partir dessa frase, para destacar e colocar no centro uma palavra: egoísmo. Queria também lembrar da obra de Agostinho citada e do amor que ele coloca como aquele amor que move a cidade dos homens, que é o amor próprio. Vou usar aqui novamente a imagem. Me permita então colocar no centro daquilo que Paulo está afirmando aí nesse verso a palavra ego. Lá está ele, no centro. Lá está o eu, no centro de tudo. Tudo tem que ser como esse eu quer. Tudo tem que ser da maneira que o eu quer. Somente o eu sabe o que é certo. Somente o eu consegue enxergar o que é melhor. Isso é o egoísmo. Eu sei o que é o melhor. Eu sei o que é o certo. O meu interesse. Mas então, esse ego, esse eu, vai para o mundo. Vivo numa comunidade, vivo no meio de um monte de pessoas que agem e pensam da mesma forma, que colocam o seu ego no centro de tudo e afirmam que somente esse ego sabe o que é o melhor. É claro que nós vamos nos chocar. É claro que nós vamos nos chocar. E o que acontece então? A raiva surge. O que acontece quando aquilo que eu desejo não se realiza? Pense bem. Eu fico com raiva. Eu não gosto. Começo até a lutar contra. Uma vez que a sociedade, para se manter, continuar existindo, não permite que eu dê vazão a esse sentimento de forma plena. Mas conforme eu vou lutando contra, em algum momento eu perco o controle. Em algum momento eu vou me portar de maneira inconveniente, vou ficar feio. Vou ficar feio. E é claro que as pessoas vão reagir a mim. É claro que o outro vai me conter de alguma forma. É claro que essa reação, essa maneira inadequada de se portar, essa feiura que é expressa pela minha atitude de raiva, não será vista de forma adequada pelo outro. Eu não vou conseguir administrar, não vou conseguir entender. Então, a reação do outro vai me fazer anotar mais uma palavra no meu caderninho. A reação do outro contendo, do mesmo ego, do mesmo egoísmo, contendo o meu egoísmo, vai me fazer anotar mais uma palavra no meu caderninho. E é claro que quanto mais o meu caderno aumenta, quanto mais o meu agir inconveniente gerado pela raiva é contido pelo agir inconveniente e a raiva do outro, a minha própria raiva aumenta. Então eu estou preso a esse ciclo. Entro nesse vício, nesse ciclo vicioso. Por quê? Eu pergunto. Onde tudo começou? Aí está o ciclo. Onde tudo começou? Você se lembra? Aqui. No ego, no centro de tudo. No ego, no centro de tudo. Você já parou para pensar sobre como isso nos afeta?
como esse ego no centro de tudo constantemente nos coloca nesse círculo vicioso de raiva, feiura, ressentimento, mais raiva, mais feiura, mais ressentimento, e nós estamos numa batalha constante uns com os outros. Isso é o anti-amor. E o que é então o amor do reino? O que ele faz? O que faz esse amor que Paulo revela aí na primeira carta aos Coríntios? Qual é então a revolução do amor cristão? Qual é a revolução, a grande mudança de mente do valor cristão? É essa aqui, ó. Eu saio do centro e Deus vai para lá. Essa é a grande revolução do amor cristão. Deus passa a ocupar o centro que eu não tenho condições de ocupar. E se Deus está ali no centro e não mais eu, o meu ego, seus valores passam a me orientar. E mais, eu não preciso me proteger, fazer valer os meus desejos, colocar cercas, não mais, porque agora o meu desejo maior é que Deus esteja no centro. Esse é o meu maior desejo. E se Ele realmente está no centro, Ele está cuidando de mim, de você e daquilo que me importa realmente. Tendo então Deus no centro, eu sou liberto dessa luta constante do egoísmo. E então posso viver o padrão de Deus, que é o amor. O amor conforme o seu reino. E esse amor é o antídoto para a raiva. Eu não sinto mais raiva, porque quando resistem, não resistem a mim, não é contra mim, não é contra o que é mais importante para mim, mas contra Deus. E eu te pergunto, o que foi que ele ensinou? Quais foram os exemplos do Cordeiro de Deus que eu li, que eu meditei, que eu afirmei no início dessa mensagem, na introdução? O que ele está nos ensinando essa noite? Que como ele fez, em resposta, eu posso e devo amar. Não de maneira etérea. Assim como Jesus amou na prática, eu também posso e devo amar com ação. Lembrando que Paulo só usa verbos em todo esse trecho de sua carta. Veja, eu e você não podemos fechar os olhos para o fato de que Jesus se exasperou sim. No templo, com os vendilhões, ele externou a sua raiva, mas uma raiva santa de um Deus santo. Então, sim, contra aquilo que é anti-Deus, que vai contra o nosso Deus, eu e você podemos nos exasperar, podemos de alguma forma ficar com raiva, mas eu penso que como somos falhos, como não somos santos como Deus é, pelo menos não aqui, agora, enquanto aqui estivermos nesse corpo, nossa resposta não deve ser dar vazão a essa raiva, porque podemos errar. Nossa oração, sim, pode dar vazão a essa raiva enquanto falamos com Deus, mas nossa ação, não. Mas continuando, se eu amo, eu não sou mais feio. Se eu amo, eu me porto de maneira correta, conveniente. Eu me torno belo, não por minha causa, mas porque Deus habita em mim. Eu passo a ser o ramo da árvore, que é Jesus, e frutifico como Ele quer, em amor. E se eu estou firme no propósito de tornar Deus o meu tudo, se sou belo por causa disso, meu ressentimento se transforma em contentamento. Em Deus, em Jesus, eu tenho tudo o que eu realmente preciso. Preste atenção nisso, por favor. Em Deus, em Jesus, eu sou completo. Nele eu sou completo e nada nem ninguém pode me tirar isso. Eu não preciso continuar a luta do egoísmo que procura se defender com medo de perder algo que tem, porque o de mais importante é Deus na minha vida e isso nada nem ninguém poderá tirar de mim, porque nada nem ninguém poderá me separar do amor de Deus. Aleluia! E se nada nem ninguém pode me tirar Deus, eu não tenho que anotar uma coluna de débito. Eu não tenho que fazer contas. O meu caderno não tem mais negativos. Eles deixaram de existir. Eu só tenho positivo. E assim, o meu ciclo, que era vicioso, se torna virtuoso.
Se eu não anoto nada na coluna no negativo, não alimento aquela raiva anterior. Pelo contrário, eu posso continuar amando. Posso continuar priorizando o outro, posso continuar sendo paciente, posso continuar sendo bondoso, eu posso continuar vivendo esse ciclo. Eu não invejo mais, eu não penso mais em mim acima do que eu não sou soberbo. Oh, aleluia! O amor cristão transforma o meu ciclo vicioso no ciclo virtuoso. Quando eu saio do centro, Deus toma lugar ali e controla a minha vida e me faz frutificar em amor, beleza e contentamento. Aleluia, aleluia, aleluia. E onde foi que tudo isso mudou, meu irmão, minha irmã? Onde foi que começou essa ação? Foi quando eu saí do centro e permiti Deus ir para lá. E aqui eu volto à palavra metanoia, e a forma como ela foi traduzida por todo o Novo Testamento, que foi arrependimento. Veja bem, eu e você, nós não gostamos realmente dos valores do reino. Presta atenção nisso. Eu posso gostar da poesia, da beleza, mas eu não gosto de aplicar valores que me igualem ao outro, ou até mesmo que coloquem o outro acima de mim. Eu, por mim mesmo, sou egoísta e procuro os meus interesses em primeiro lugar. E quando não consigo impô-los, como falei, eu me irrito, me exaspero, a ponto de me tornar inconvenientemente e alimento um ciclo de ressentimento que não acaba. Foi isso que eu e você aprendemos a olhar ao redor enquanto nós crescíamos. Por mais que nossas famílias tenham sido exemplos do amor cristão, foi só sair para fora, abrir a porta, ir para a escola e brincar na rua que vimos como era a realidade desse amor lá do lado de fora. Eu e você só passamos a gostar realmente desse amor, dos valores do reino, se Jesus me toma pelas mãos e sou levado ao reino dele por ele. Vou repetir, eu e você só passamos a gostar realmente desse amor, dos valores do reino, se Jesus me toma pelas mãos e sou levado ao reino dele por ele. Deus não vai para o centro da minha vida até que seu Filho se torne Senhor e Salvador da minha vida. Até lá, ninguém, nem eu mesmo, sou capaz de me tirar do centro. Tudo ao meu redor, todas as propagandas, todos os filmes, todas as informações, por melhores que sejam, sempre vão retroalimentar essa posição egoísta. Tudo vai me ensinar que se não for assim, se eu não for egoísta, eu não sobrevivo nesse mundo. Assim, preste atenção, a verdadeira revolução que rima com cristianismo, que rima com cristão, começa com a conversão. Com um olhar para Deus que me leva a perceber que somente nele eu sou realmente feliz, que somente nele eu sou realmente humano. Começa com a conversão que entende que não posso me voltar para ele de mim mesmo, que nenhuma boa ação minha é realmente boa, isenta de egoísmo. Na conversão eu percebo que até quando faço bem, eu o faço para receber o louvor dos outros, para manter o eu no centro. E assim na conversão, eu me volto para Jesus. Nele inicia, nele se desenvolve e nele se consuma a minha conversão. Porque ele me chama para si mesmo, a mudança começa a ocorrer. Um dia depois do outro, um evento após o outro, não sem quedas, não sem falhas. Deus vai tomando o lugar central da minha vida, vai se tornando o Senhor do meu coração. E eis a revolução do cristianismo. Essa é a revolução do cristão, revolução que não para ou não deveria parar por aqui. Muitas vezes tendemos a achar que está consumado quando Jesus se torna meu Senhor. Quando essa metanoia, essa transformação começa a acontecer comigo. Nossa tendência é achar que finalizou a revolução. Mas meu irmão, minha irmã, preste atenção numa coisa. Essa revolução está apenas começando. A revolução está apenas começando. Acompanhe comigo. Se Deus vem para o centro e essa transformação começa a ocorrer, essa mudança me faz amar os valores do reino. Deus no centro me faz amar o amor. Mas esse amor, o verdadeiro amor cristão, se realiza no outro, a partir de Deus.
Eu o amo acima de todas as coisas e ele me envia para amar o outro. Porém, esse amor cristão em um mundo não cristão me expõe, me faz sofrer. Você deve se lembrar da semana passada quando eu falei, eu vou trabalhar pelo outro para que ele seja promovido. Eu vou, nossos filhos vão ensinar, ajudar o outro aluno a aprender de forma que ele se saia melhor do que nossos filhos no Enem. É isso que é o cristianismo. O problema não é isso, o problema é a estrutura que tem menos vagas do que aqueles que delas precisam. Esse amor cristão, ele vai me fazer sofrer. Ele vai me expor. Não há como fugir disso. Eu não sofro mais tanto porque não estou no centro. O sofrimento muda, mas porque estou em uma sociedade em que os outros ainda estão no centro. Eu sou aquele que... Nós somos aqueles que têm Deus no centro, que tenta viver amor, beleza e contentamento no meio de pessoas vivendo o ciclo vicioso do ego, raiva, feiura e ressentimento. Eu sofro as consequências da raiva, feiura e ressentimento do outro. Onde então, preste atenção, onde isso tudo deveria me levar? Deveria nos levar? Como a revolução que só se iniciou com a minha transformação vai se processar? E é aqui que eu digo, que afirmo o motivo de dizer que a revolução só começou com a nossa conversão. Porque essa revolução vai me levar a um desejo ardente de que outros venham a viver da mesma forma. Primeiro para que Deus seja adorado, aleluia. Primeiro para que Ele seja enriquecido com os nossos louvores, não que Deus precisa ser enriquecido, mas para que Ele seja engrandecido melhor com os nossos louvores. Antes de tudo por isso, mas também porque somente numa sociedade verdadeiramente convertida, sem imposição, convertida, revolucionada internamente, nós vamos viver em paz com os valores do reino. Por isso eu preciso desejar ardentemente que outros venham a viver a mesma coisa, da mesma forma. Ou seja, se a gente realmente leva a sério o que o Senhor nos chama a viver, o que é esse amor que Paulo nos ensina, talvez a gente levasse mais a sério o próprio mandamento de ir pregar o Evangelho. Porque só podemos viver os valores do reino de forma plena como cidadãos do reino com outros cidadãos do reino. Amar como Jesus nos convida é revolucionário e vai nos colocar em uma situação arriscada em um mundo que jaz no maligno, mas no reino que pouco a pouco vai sendo fermentado e semeado. A beleza da criação se revela. Assim, se quero viver dessa forma, preciso ser instrumento do Espírito Santo para que mais gente viva dessa maneira, para que mais gente seja transformada, para que mais gente se revolucione, para que essa revolução com o qual rima cristão seja estabelecida na vida de mais pessoas, para que mais gente se converta ao Senhor. E veja bem a minha palavra, conversão e não adesão, conversão e não imposição. Aleluia! Você quer vir comigo nessa jornada? Entendeu que o amor do reino é o único caminho para que experimentemos a humanidade plena em nossas vidas? Entendeu que foi para isso que fomos feitos? Nós fomos feitos para isso aqui. Para ter Deus no centro e viver os valores que nos tornam verdadeiramente humanos. Isso aqui não é aquilo para o qual nós fomos feitos. Isso aqui é resultado do pecado. Aqui eu sofro constantemente a realidade de uma sociedade que não é o reino de Deus. Porque eu fui feito para isso aqui. Eu fui feito, eu e você fomos feitos para isso aqui. Se a gente entendeu isso, que é somente aqui nesse lugar, nesse ciclo virtuoso, que nós somos verdadeiramente humanos, então, meu irmão, minha irmã, não nos resta mais nada do que viver intensamente o ID de Jesus. Aleluia! Tudo começa com uma revolução pessoal. Jesus se tornou o amável da sua vida. É aqui, nesse sentimento, que tudo começa.
Então, se ele se tornou o amado da sua alma, o Pai, o Filho e o Espírito começaram a tomar o centro daquilo que você é. Aos poucos, a Trindade vai ocupando o centro do nosso coração e da nossa vida. Alguns de nós vai ter essa transformação de forma mais rápida, outro de forma mais lenta, mas todos que recebemos a Cristo experimentamos essa transformação. E essa transformação então se revela externamente como um desejo ardente para que mais e mais homens e mulheres sejam transformados, que mais e mais homens e mulheres experimentem essa revolução em suas vidas. Eis a revolução que rima com cristão. Homens e mulheres transformados, restaurados à imagem e semelhança do Criador, vivendo essa transformação e a partir de suas vidas sendo instrumentos para que outros vivam a mesma transformação. O nosso amor não é somente algo que nos faz viver uma vida plena, ainda que sofrendo as consequências de um mundo caído. O nosso amor também nos aponta para o outro e se torna instrumento de Deus para declarar a sua verdade, o seu caminho e a vida, que é Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Para que então a revolução se torne maior? Deixe essa revolução se aprofundar em você. Para que a revolução que rima com o cristianismo se espalhe na vizinhança, no bairro, na cidade, na nação, por toda a terra, por todo o universo, deixe essa revolução aprofundar a sua transformação, a sua metanoia, a sua mudança de mente, o seu arrependimento. Você pensava que Deus te chamou para descansar? Ah, sim, mas não agora. Ele te chamou para ser um revolucionário em seu reino, um agente dele, semeando a transformação por onde for. Eis o nosso chamado. Que mundo belo teremos. Que mundo belo revelado em Apocalipse, novos céu e nova terra. É para lá que nós estamos indo. Vamos juntos viver esse amor. Não é simples, não é fácil, demanda transformação constante. Mas é somente aí, preste atenção, somente aí que você se torna plenamente humano e a partir dessa humanidade restaurada você se torna uma propaganda, um outdoor, um instrumento de Deus mostrando a todo lado aquilo que é o reino, aquilo que é um cidadão do reino, aquilo que é um ser humano restaurado à imagem do seu Criador, aquilo que é um ser humano verdadeiramente vivendo a sua humanidade. E é isso que impacta, é isso que é usado por Deus para falar ao coração do outro, a nossa vida transformada pelo poder do Espírito Santo e através desse poder sendo testemunho e instrumento dele para que o outro veja. Ah, cidadãos do reino revolucionados e em revolução, se tornando propaganda daquilo que é o reino de Deus. Vamos juntos viver essa realidade, viver essa revolução, verdadeira revolução, que é o amor de Deus em nós. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos aí um pouquinho e medite nessa realidade. Medite nesse amor que transforma a tua vida, que te leva do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso, que te traz da raiva, feiura e ressentimento para o amor belo e contentado, porque no centro está Deus. Vamos orar. Santo, santo, santo é o Senhor. O céu e a terra estão cheias da tua glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre a tua igreja. Vem sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, amigos e amigos que estão acompanhando esse momento ou que o verão, assistirão essa mensagem em momento posterior. Vem sobre nós e nos transforma. Revoluciona a nossa vida, Senhor.
Tira a gente lá do centro cada vez mais e se coloca lá, revolucionando o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso falar. Nos leva da raiva que nos torna feios e ressentidos para o amor que nos torna belos e contentados. Em nome de Jesus, faz assim com a gente. Em nome de Jesus, Senhor. Que o abatido possa entender que a sua cura e o seu ânimo é restaurado nessa humanidade restaurada. Que a sua vida é transformada quando se revoluciona na direção do Senhor. Que o abatido, o deprimido, cada vez mais priorizem o Senhor, amem o Senhor, desejem o Senhor, e isso é algo que não vem de nós, mas é dom do Senhor. Estamos falando de algo que é dom, mas que certamente o Senhor derramou sobre a tua igreja, Jesus, porque o Senhor nos deu esse mandamento de que nós nos amemos uns aos outros assim como o Senhor nos amou. Derrama esse dom sobre nós, a partir de nós, espalha esse dom, essa revolução, a nossa cidade, nosso bairro, a nossa igreja, a nossa comunidade, ao nosso estado, a nossa nação, que a partir de nós toda a terra seja revolucionada por esse amor. Em nome de Jesus, Pai, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém e amém.